Olha lá, quando eu chego no final, novamente eu preciso encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Mas a questão é aonde? Então veja, você está então com o ponto na agulha e aqui você tem aquela corrente que você fez para iniciar os pontos altos. Tá vendo aqui aonde que ela está presa? Pois bem, você vai passar a sua agulha sobre a corrente que você fez, vai puxar uma laçada e vai arrematar. Então, ponto baixíssimo e a carreira encerrada. Eu vou alargar porque eu quero te mostrar o que aconteceu aqui no avesso. Olha a situação aqui, ó. Então, você tem vários arcos que irão receber novas pétalas. Mas agora, estas pétalas têm um formato diferente. Há um intercalamento de formato de pétalas. Então, é assim. O primeiro ponto que você vai trabalhar é o cordão com duas correntes. Então, você vai fazer uma corrente para a altura e ao redor deste espaço, você vai fazer um ponto baixo, vai laçar um meio ponto, vai laçar um ponto alto. Ops, vem aqui, menino. Ok. Novamente, você laça e faz no mesmo espaço um meio ponto e um ponto baixo. Este é o formato das pétalas que ficam nos cordões de duas correntes. Na sequência, você encontra um cordão de 3 correntes. Então, você executa um ponto baixo, laça um meio ponto, laça um ponto alto, tudo no mesmo intervalo, agora no cordão de 3 correntes. Faz uma corrente e laça, e continua no mesmo espaço, e faz um ponto alto, laça um meio ponto e um ponto baixo. Então, na verdade, aonde há duas correntes, a quantidade de pontos é menor do que aonde há 3 correntes. Novamente, eu encontro duas correntes, então eu faço um ponto baixo, um meio ponto, um ponto alto, novamente um meio ponto e encerro com um ponto baixo. Percebeu? Agora 3 correntes, então um ponto baixo, um meio ponto, um ponto alto, uma corrente. Novamente, um ponto alto, um meio ponto e um ponto baixo. Percebeu? Vamos lá, então, executar a carreira inteira. Mais uma vez, cheguei no final e olha, fica interessante, né? Fica bonito de se ver. Aí, o que acontece? Você vai encontrar aquele ponto baixo, seu primeiro ponto baixo, e você vai fazer um ponto baixíssimo para encerrar. Alarga, corta o fio, e aqui você já faz o seu nozinho esperto para que ele não desfaça. Eu já vou aqui trançando o meu fio pelas pétalas, porque eu acho que a coisa flui melhor. Observem que eu já vou trazendo, né? E eu já deixo lá atrás, porque depois vem acabamento para que suma o fiozinho, né? Bom, aí, minha gente, o que acontece é assim. Nós precisamos definir quantas flores nós executaremos para realmente obter em totalidade o nosso tapete. Então, é assim, vai depender do gosto do freguês. É sempre legal que você entenda desta forma. Você vai precisar, por exemplo, de 2, 3, ó, por exemplo, 3 em cada ponta. Vamos fazer de conta, um formato retangular. Tudo bem? Não seria 3, não. Seria 4. Eu vou desenhar, você vai ver, tá? Então, ó, precisaríamos de 4 para obter um retângulo. Então, é 4 numa ponta e 4 na outra. Então, seriam 8 flores para as pontas. Tudo bem? Aí, você tem que definir o comprimento. Quantas flores eu terei de comprimento?
Aí, no caso, aqui nós podemos ter, para virar retângulo, se você fizer 4 por 4, 4 em cima e 4 do lado é quadrado. Então, para virar retângulo, você precisa ter pelo menos, se for 4 em cima e 4 embaixo, você precisa ter pelo menos 5 de cada lado. Então, aí você vai ter essas 4 mais 5, aí já não consigo pôr aqui na lateral, ou essas 4 mais 6 na lateral, e aqui eu nem tenho 6 duas vezes. Então, eu tenho 4 em cima e 4 embaixo, 8. Se eu fizer a lateral com 6, 6 de um lado, 6 do outro, 12. 12 mais 8, 20. Então, eu precisaria de 20 flores para ter uma peça com 4 em cada ponta e 6 lateral, me dando um retângulo. Perceberam? É isso que você tem que definir. Qual é o formato que você deseja? Quer retangular? Você vai precisar de 20, por exemplo. Quer quadrado? Você vai precisar de 16. Tá? Aí você vai definir o que você deseja, tá? Não importando qual a quantidade de flores que você venha a fazer, você vai conseguir executar a peça da mesma forma. Então, vamos lá. Precisamos executar todas as flores necessárias e aí sim, voltamos para continuar a nossa execução. Eu te aguardo. Então, olhem só. Uma vez que nós já tivermos a quantidade necessária de flores, então lá você vê um monte de flores, nós vamos precisar transformar a flor em um quadradinho. E após termos transformado em quadradinho, nós vamos precisar unir os quadradinhos. Então agora nós vamos começar a falar sobre a transformação de uma flor em um quadrado, depois a união. Pois bem, para realizar esta parte da execução, você vai continuar utilizando a sua agulha de crochê e você vai optar pela sua segunda cor. Aqui, como você vê, eu trabalho com o verde. Bom, eu vou começar colocando aqui um ponto na minha agulha. Então, aqui você vai acompanhar eu fazendo o primeiro ponto, tá? Aí a gente faz assim. Para iniciar a transformação em quadrado, nós vamos precisar trabalhar todos os intervalos de pétalas. Eles são trabalhados. Mas como eles são trabalhados? Da seguinte forma, você vai pegar uma pétala, vai passar a sua agulha por ela, qualquer pétala, tá, minha gente? E você vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Então, puxei uma laçada e com outra eu arremato. Na continuidade, você laça e no intervalo de pétalas, exatamente no meio, você vai preencher com um ponto alto. Então, você observa aqui o ponto alto, uma corrente, novamente laçando e no mesmo ponto, um novo ponto alto. Então, nos intervalos, você põe um joguinho de 2 pontos altos com uma corrente no intervalo. Tudo bem? Depois, você vai para a próxima pétala e no meio dela, você vai fazer um ponto baixo. Vai laçar e no intervalo das pétalas, novamente, nós trabalhamos um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto de base. Na próxima pétala, um ponto baixo. Perceberam? Este é o intercalamento deste primeiro momento em que nós estamos transformando uma flor em um quadradinho, em um square. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer aqui o meu contorno inteiro e quando eu for encerrar esta carreira para iniciar a próxima, eu volto aqui e é claro que eu continuo com vocês.